Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, na tua presença, nós queremos te agradecer neste dia, Deus, pelo teu cuidado, pela tua providência em nossas vidas, por esta oportunidade de estarmos juntos, Senhor, reunidos em teu nome, mesmo distantes uns dos outros, mas através desse veículo, ó Deus, e pedimos que agora a tua bênção esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Senhor, que agora o estudo da tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Abençoe a Andréia, Senhor, na ministração desta aula. Usa a tua serva, Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que ela seja o veículo, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o tema, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Como introdução, eu trouxe aqui a nossa situação, né? Nós estamos vivendo hoje, né? Impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus são imensuráveis, né? Desde março, quando a pandemia iniciou no Brasil, muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram sua renda familiar reduzida, né? De forma drástica. E aí, quando a gente sabe que quando a renda é mexida, né? Se a família não tiver a esperança e a fé em Deus, né, exercitada, a família pode sofrer com isso. Sofrer o quê? Insegurança, ansiedades, né, e até gerar conflitos dentro da família. E a gente tem visto isso. Então, para muitos hoje, a tarefa de levar o pão para casa está sendo muito difícil. Mas aqueles que confiam, né, aqueles que conhecem o Senhor, creem que Ele é bom e provedor, e entendem que Ele conhece todas as nossas necessidades e sempre suprirá. Quem tem experiência com Deus, exercita a fé e a esperança em seu viver, porque nele pode confiar. Então, diante de tantos desafios que estamos vivendo, um deles é compreender o nem só de pão viverá o homem, e também em meio ao sofrimento existe uma dádiva muito mais sublime do que levar o pão para casa, né? Então, assim, a gente pode entender só se exercitar a fé e a esperança, nós podemos entender que há algo muito mais além do que isso, né? Mas para entender isso, nós devemos observar duas verdades, e são essas duas verdades que nós vamos estudar aqui hoje, que nos ajudarão a assimilar alguns princípios de forma mais lógica. As duas verdades e seus princípios. Bom, a primeira é que o homem é um ser integral. O que significa isso? Ele é carne e espírito. E o princípio que a gente conhece é o quê? Para se nutrir, deve voltar à fonte de sua criação. Nós vamos estudar isso. E a segunda verdade é que a fé e a esperança são vitais para a vida cristã. Sendo que o primeiro, né, a primeira verdade está diretamente ligada na segunda, tá? Princípio da segunda, somos chamados para testemunhar de Jesus Cristo em qualquer circunstância com a ajuda do Espírito Santo. Veremos que Jesus utiliza a vida cotidiana para passar verdades espirituais importantes para a vida cristã, tá? Então, olha aí, o homem é um ser integral. E vamos ler, ó, em Mateus 4:4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está claramente mostrado que o homem não é só carne, mas sim espírito. E ele é formado de espírito, né? A alma, que seria a parte racional, lógica, tudo que a gente aprende, e vem o corpo também. Então, o homem é o único ser vivo que pode ter comunicação em duas esferas, vamos botar assim, tá? Tanto a física como a espiritual. Então, o homem é o único ser vivo que pode se relacionar com o mundo físico e com Deus.
O homem é um ser integral e deve voltar à fonte da sua criação para ser nutrido. Esse é o princípio. Então, o homem é corpo, né? Feito de matéria física. E formou o Senhor Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, se ele é formado do pó da terra, ele é físico e está sujeito às leis físicas, químicas e biológicas criadas por Deus. Então, está aí, ó, a imagem, né, do pó da terra, o homem foi criado. E aí a gente encontra elementos químicos no corpo do homem igual, né, encontrados nos elementos químicos encontrados na terra. Isso daí só vem a comprovar, né, que o homem foi formado do pó da terra. Mas e agora? E o princípio seria o quê? Tem que o quê? Voltar à sua fonte para se nutrir. Mas como o homem pode retirar os elementos químicos da terra para a sua sobrevivência? Aula de biologia, fotossíntese. Então, as plantas, os vegetais, retiram todos os minerais necessários, aqueles minerais que a gente viu aqui, tá? Do solo. Para quê? Para que quando o homem for comer todo o vegetal, ele se alimente e possa ser nutrido naquilo que ele necessita. Ele tem que voltar à fonte. Vamos lá. Então, o princípio é o quê? Ele deve se alimentar para se manter vivo. Para o homem se manter vivo, necessita de água e dos elementos da terra. Então, ele tem que consumir os vegetais, os animais que consomem os vegetais e os animais que consomem os animais que consomem os vegetais. E a gente pode colocar até aí também a abelha, né? A abelha, ela produz o mel. De onde? Das plantas. E aí está aí a aulinha de biologia, né? Que revela que é um ciclo nisso, né? Agora a gente vai para a segunda parte. O homem é espírito, né? A parte espiritual vem da onde? Do sopro de Deus. E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o homem agora também é sujeito às leis espirituais criadas por Deus. E algumas leis espirituais que hoje a gente vai trabalhar, né? Para hoje, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando a gente percebe, né, que nós somos um ser integral, nós percebemos que nós temos que alimentar tanto o corpo como o espírito, não é isso? Por isso que se fala aqui em Hebreus 11:6, que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Mas como a gente pode exercitar isso? Conhecendo a Deus. A gente só pode confiar naquele que conhece. Se nós não conhecemos a Deus, como nós poderemos confiar nele, né? E aí está em Daniel, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E assim nós podemos também seguir o que Jesus nos ensina. Portanto, não se preocupem dizendo quando vamos comer e o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas o que seria buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Como é isso? É trabalhar na igreja? Né? É a gente só viver lendo e orando? Não, é testemunhando. É sempre, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que eu faço isso? E na situação que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão na provação, né? Hoje a palavra do pastor foi até sobre isso, né? Na provação, né? A aprovação
ela vem para quê? Para saber o que há dentro do nosso coração. Né? São dificuldades que a gente tem que exercitar a nossa fé, e a nossa fé tem que ser motivada pela esperança que Cristo dá. Então, todas as vezes que vieram uma dificuldade em nossa vida, nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça quando nós seguimos as orientações que ele dá, né? Ou deixamos de brigar, ou deixamos de revidar. Isso também é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o princípio, voltando lá, nós devemos nos alimentar, né, para nos mantermos vivos, né? Então, o homem deve se alimentar de quê? Da palavra de Deus, para se manter vivo, vivificado pelo Espírito Santo de Deus. O justo viverá pela fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a direção, a força e a coragem para testemunharmos. É o nosso alimento diário. Conhecendo a Deus, poderemos confiar e testemunhar, exercendo a fé e a esperança da salvação. Vamos conhecer um pouquinho, e agora, sobre o pão da terra e o pão do céu. Bom, sobre o pão da terra, né, o pão é um dos alimentos mais antigos, né, que existem, né? 6.000 anos ele começou a ser produzido na região da Mesopotâmia, né? E foi a partir do processo de sedentarização do homem, ou seja, quando ele começou a se tornar fixo na terra, né? Para aí eles poderiam produzir e iniciar a agricultura. Né? Enquanto eram nômades, eles não faziam isso, né? Eles comiam do que a terra oferecia. E o processo de fermentação foi feito pelos egípcios, né? Há 4.000 anos antes de Cristo. O pão também era um meio de pagamento, foi usado como meio de pagamento por serviços, né? Ou também para a distração do povo, né? O trigo era distribuído em espetáculos públicos, né? Pelo Império. Essa daí seria a rota do trigo, né? Do pão, desculpa, a rota do pão. Começando lá na Mesopotâmia, não tenho mouse, graças a Deus. Começando aqui na Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia. Mesopotâmia é o quê? Meso entre Potâmia e rios. Então, aqui tem dois rios, né? Tigre e Eufrates. E aí vem no crescente fértil, onde está verdinha, onde tem água. Então, por isso que se chama crescente fértil. E aqui fica Canaã, né? Aqui Canaã e aqui o Egito, tá? Então, essa seria a rota do pão nessa época. No Egito, aí está mostrando, simbolizando, né? O processo da fabricação do pão. E o trigo ancestral, ele era diferente do nosso, né? Ele tinha muito mais vitaminas, antioxidantes, muito mais sais minerais e muito mais proteínas. O nosso tem muito mais carboidrato, né? Falando agora um pouquinho sobre o pão do céu. Bom, o pão do céu, ele é o alimento do deserto, né? Não tinha como produzir trigo, não tinha como plantar no deserto, né? E aí Deus providencia o pão que veio do céu, que seria o maná, né? E todas as vezes que a gente se passa, né? Vamos botar assim, nossa vida aqui na Terra é o nosso deserto, né? Então, o deserto não é um lugar para habitação. O deserto é de passagem. Assim como o povo de Israel passou pelo deserto e Deus o manteve vivo, né? O manteve, cuidou dele de todas as suas necessidades básicas, levando a água da rocha, né? O maná que veio é o pão que desceu do céu. Assim também somos nós, né? Por isso que o pão do céu, né, o pão que alimenta o espírito, ele é essencial também para a nossa vida.
E aí a tentação de Cristo, Cristo nos ensina a passar pelo deserto, né? E ele fala, como ele passou, né? Ele vai e revela que ele conhece a palavra. Então, todas as investidas de Satanás não são, não são aceitas por Cristo, porque ele conhece a palavra, ele se alimenta, né, do pão da palavra de Deus, né? E por isso que ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas onde que está escrito isso? Sabemos que a Bíblia, né, de Jesus era o Antigo Testamento, né? Não existia o Novo ainda. E aí, em Deuteronômio 8, de 2 a 3, está assim. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheces, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, no deserto, Deus revelou que tudo está sob o domínio de Deus, né? Que Deus é soberano, foi levado para o deserto para ser tentado. Não basta crer que tudo está sob o domínio de Deus, mas devemos também crer que tudo é para o nosso bem. Então, Jesus ele tinha a noção, por conhecer a Deus, porque ele poderia confiar em Deus, saber que tudo que vem de Deus é o melhor para ele e melhor para nós, né? E Jesus conhecia o Pai e sabia que Deus era bom e nele podia confiar. Então, não basta só saber que Deus está sob controle, que Deus sempre quer o nosso bem, mas nós também temos que entender que em todos os momentos nós podemos aprender alguma coisa, né? Tudo está sob o controle de Deus e Ele sempre trabalha para o nosso bem e sempre nos ensinará algo, sempre haverá algo para aprendermos em todas as circunstâncias. Nós já vimos isso nas aulas passadas, né? Nós aprendemos sobre isso, né? Nossa vida cristã dependerá da nossa fé em Deus e de quanto o conhecemos, que são as experiências com Deus. Então, como olhamos, a forma como olhamos para Deus, a forma como nós entendemos a palavra de Deus, isso vai definir o tipo de cristianismo que nós vamos viver. Após a saída do Egito, depois do Mar Vermelho, os israelitas sentiram saudade da comida do Egito e murmuraram. Então Deus falou a Moisés que faria chover pão do céu. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, maná é... O que é isto em hebraico, tá? E em Êxodo 16:4, a gente lê assim: e explicou que deveria ser colhido e consumido diariamente, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se andas em minha lei ou não. Então, o alimento, nosso pão, ou seja ele pão da terra, ou seja pão do céu, deve ser comido, deve ser nos nutrir diariamente. Por isso que é tão necessário a gente entender que nós somos seres, o homem é um ser integral. Não adianta só ser nutrido com o pão da terra. É necessário também ser nutrido com o pão do céu, tá? E Jesus é o pão da vida. Olha só, interessante, né? Agora a gente no Novo Testamento a gente consegue fazer todas as ligações necessárias para a nossa vida cristã. Em João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão da vida, por quê? Em João 6, 54 a 58. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem vive de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá. Vamos ver aqui. Então, o comer do pão e beber do vinho e do sangue de Cristo aqui é aliança com ele, né? O comer junto se torna aliança com ele. Então, aquele que está em Cristo Jesus, esse vai ter a vida eterna. Então, e outra coisa, né? Nós vemos na Bíblia que nada é por acaso, né? Jesus nasceu aonde? Em Belém, que em hebraico se chama Bethlehem, que é a casa do pão, né? Então, a gente vê que tudo tem uma ligação, nada é por acaso, e Jesus é o nosso pão diário, para alimentar o nosso espírito, né? Jesus é o pão ázimo, por que isso? Né? Jesus ele é simbolizado pelo pão ázimo, porque ele não tem fermento, né? E a gente vê que na palavra o fermento simboliza o pecado. E a produção do pão ázimo é assim: primeiro amassa-se o trigo, o grão de trigo, a semente, amassa, até virar farinha, e depois amassa o pão, ele é transpassado várias vezes e colocado no fogo. Isso tudo revela que o corpo de Cristo foi dilacerado por amor a nós. Tá certo? Por isso que ele não tem fermento, porque ele não tem pecado, e o corpo foi entregue a nosso favor. Interessante é que a gente vê que toda os ensinamentos de Jesus estavam ligados à prática do cotidiano da vida do homem. E ele ensinava, em sua época, né? Ele ensinava através da vida deles, né? No caso aqui, o povo que convivia com Jesus era um povo agrícola, também pastoril, né? Então, Jesus ele vai ensinar verdades espirituais usando a linguagem do povo, né? Por exemplo, semeadura, né? Ato de lançar a semente para germinar, né? Quando o homem deixou de ser nômade para se dedicar à agricultura, deu um importante passo para a sua evolução. Isso aconteceu quando ele descobriu que alguns grãos que cresciam soltos pela natureza podiam ser plantados e cultivados. Eram vários os tipos de grãos, entre eles a aveia, cevada, sorgo e, claro, o trigo, né? E aí Jesus utiliza o quê? A parábola do semeador. E aí Jesus é revelado que ele mesmo é a semente, né? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos, né? Jesus, ao morrer, dele nasce a igreja, né? Esse é o fruto que nasce, né? Do trigo que morre na terra. Jesus também ensinou sobre o joio e o trigo. Olha que interessante. Eles são idênticos, são iguaizinhos. Por isso que Jesus responde o quê? Não é para tirar o joio agora, né? Porque vocês poderiam arrancar também o trigo. Né? Deixe que cresçam junto até a colheita. Por quê? Porque
quando o fruto aparece, dá para saber quem é quem. Vocês percebem que o trigo tem um fruto dourado, né? E o joio ele já tem outra coloração, é mais para lavanda. Outros ensinamentos de Jesus ligados à agricultura, né? O arado. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que seria o arado? Né? Quem está com a mão no arado, né, fazendo essa parte de cortar a terra, teria que olhar num ponto fixo lá na frente e não poderia parar de olhar para esse ponto fixo, porque senão a terra não sairia reta. Né? E o nosso ponto fixo é Jesus Cristo. Quando a gente não olha e deixa de olhar para Cristo, né, a terra não vai ser bem preparada. Por isso que fala, não pode olhar para trás. E aí vem assim, o jugo desigual. Esse daqui é o tal do jugo. Né? Se o animal for de diferentes tamanhos, diferentes espécies, os dois vão sair machucados. Por isso que não dá para ter jugo desigual. Os dois saem machucados. A foice seria essa, lançai a foice, porque já está madura a seara. Né? A gente já pode entender mais os versículos. Né? Aqui é a eira e a pá. Olha isso. A eira, as duas servem para quê? Para separar o grão, né, da palha. Então, os animais ficam andando, todos eles pisam em cima da palha, do trigo, e eles ficam jogando com a pá para cima para ver se solta, né? Aí vem aqui, ó, em Mateus 3:12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Aqui é a peneira, aquela palha que ainda não saiu tem que entrar na peneira ou cirindar, né? Você entra na ciranda, né? Então, aqui, Simão, eis que Satanás nos pediu para cirandar como trigo, está explicado aqui. E aqui é um moinho, né? Onde faz a farinha do trigo, né? Estando duas moendo no trigo, será levada uma e deixará a outra. Eram animais que ficavam rodando, né? E o trigo sendo amassado. Aqui também é onde Sansão ficou, né? Depois que ficou cego. Então, visto que tudo isso, nós vamos entender agora que existe uma dádiva mais sublime do que o pão, o levar o pão para casa, né? Seria o quê? Entender que sem o pão do céu não há vida em abundância, não há vida eterna. Parece que o pão da terra é mais importante do que o pão do céu. Quando a gente dá muito mais importância ao pão da terra, deixando de lado o pão do céu, os ensinamentos de Cristo, e sabendo que esses ensinamentos são alimentos para o nosso corpo, nós não somos bem nutridos. E lógico que o nosso corpo vai falar sempre mais alto do que o nosso espírito. Por isso que Cristo, que Paulo, ele ensina que nós devemos andar pelo Espírito, mas para andar pelo Espírito, nós devemos nos alimentar dele. Como Jesus fez no deserto, Jesus pôde se defender e se desviar das tentações de Satanás, por quê? Porque ele conhecia ao Pai e conhecia a palavra, né? E por conta disso ele não se deixou levar. Devemos nos alimentar diariamente. Assim como nós temos que comer do pão da terra, o pão do céu, que é a palavra de Deus, né? Nos alimentar da palavra, é necessário. O pão da terra traz seus nutrientes para a vida do corpo, que é material. Mas o pão do céu traz os seus nutrientes essenciais para a vida eterna, pelo Espírito Santo de Deus. Esses nutrientes são a esperança e a fé, que vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Conclusão. Enquanto estivermos nessa terra, neste deserto,
Devemos nos alimentar do maná, com o maná que Deus nos dá para alimentar o corpo e o espírito, porque nós podemos confiar nele. Né? Enquanto estivermos aqui nesse deserto, nós podemos confiar que Deus vai nos dar tanto o pão do céu como o pão da terra. Jesus nos sacia por inteiro. Ele sempre intercede por nós. Por isso que ele nos ensina a oração do Pai Nosso, né? Que pede o pão nosso de cada dia. Faz parte da vida cristã confiar em nosso Pai, no nosso Deus, né? Por isso que o povo de Israel, quando sai do Egito, ele teve que atravessar o deserto, porque para aprender a depender do Pai, a depender de Deus. Quando a gente está no nosso deserto, é para a gente exercitar a nossa fé e a esperança. É Deus que nos dá o sustento, é Ele que nos dá força para tirar da terra o nosso alimento. É Ele que nos dá a sabedoria para aplicarmos seus princípios em nosso viver. Revelamos o que realmente cremos acerca de Deus em nosso deserto. Deserto não é morada, mas é trajeto para chegar na morada. Aprenda nesta caminhada a desenvolver a fé e a esperança. Que nós, como igreja, sejamos Belém para todos, revelando o pão da vida através do nosso viver. Como igreja, somos chamados para levar o pão aos famintos, realizando ações sociais, levando o pão da terra, e missionários, levando o pão do céu. E em qualquer situação, testemunhando que confiamos em nosso Deus. Você já se alimentou hoje? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alimenta, Pai. Seja com o pão da terra ou com o pão do céu, Senhor. Que o nosso alimento seja diário, Pai. Que nossa busca seja sempre, Senhor, para saber o que o Senhor deseja de nós, Senhor. Para nos alimentar em nosso sofrimento, Pai. Para nos alimentar em nossas dores, Senhor. Para nos sustentar, Senhor, com teu amor e pela sua graça, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. E que essa semana, Senhor, seja conforme o teu agrado. Em nome de Jesus. Amém.